Muito bem, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito interessante, que é sobre a teoria do Gabor Maté, sobre a autocura, né? Mostrando que os nossos traumas emocionais, né, vêm já de longas datas, às vezes remontando a nossa árvore genealógica, nossos pais, nossos avós, né? Então, é um assunto muito interessante que eu pude comprovar na minha própria família, né? O meu avô e a minha avó materna, né? Os dois eram adotados, né? A minha avó nem tanto, mas o meu avô passou por maus tratos, né, na infância, e isso teve repercussões do meu pai. Consequentemente, o meu pai cresceu com os seus traumas, com os seus bloqueios emocionais. Ele tinha dificuldade de expressar afeto, de dar atenção aos filhos, né? Então, isso é importante a gente se entender, entendendo a nossa árvore genealógica, para que a gente possa cuidar de si mesmo e dos nossos possíveis filhos da melhor forma possível, né? Então, primeiro, quem é Gabor Maté, né? Médico especialista em trauma e adição, que defende que a maioria dos nossos sofrimentos emocionais e físicos está enraizada em traumas não resolvidos da infância. Sua abordagem integra psicologia, neurociência, medicina, mente e corpo, enfatizando que trauma não é um evento em si, mas a ferida emocional não processada que fica armazenada no corpo e na mente. O corpo segura as emoções reprimidas, levando a doenças físicas, a vício, a padrões autodestrutivos ou compulsivos, né? Também cabe aqui a comportamentos compulsivos, como por exemplo jogar demais, trabalhar demais, ver TV demais, redes sociais demais, uma forma de fuga, né? A cura, a cura vem do autoconhecimento, do autorreconhecimento, da autoaceitação e da reconexão com as necessidades emocionais negligenciadas, né? Então, se nós temos a atenção negligenciada, em vez da gente ignorar isso, a gente tem que reconhecer essa necessidade de atenção para poder nos consertar e nos corrigir. É como um objeto que tem uma fratura e que precisa ser consertado, né? Então, todos nós, em algum sentido, temos os nossos traumas, as nossas feridas que precisam ser curadas, ser sanadas, né? E aqui a gente vai tratar nesse vídeo sobre práticas para a autocura, né, baseado na teoria do Gabor Maté, certo? O Gabor Maté, a história dele é muito significativa, né? Dizem que o melhor médico é aquele que sabe o que é a doença, né? Porque ele se coloca no lugar do paciente. Então, ele, como foi, mãe dele era judia na época da perseguição nazista, né? Então, a mãe dele teve que doar ele para adoção para uma moça, né? Uma moça cristã, e foi criado com amor e carinho, mas ainda assim ficou aquelas marcas, né, de sofrimento por sentir inconscientemente que foi abandonado. E a partir dessa busca por autocura que ele desenvolveu toda essa teoria, né? Quem quiser pesquisar mais, é fascinante a teoria dele. Então, vamos às práticas para a autocura. Primeiro, autoobservação compassiva, né? O que fazer, né? Aqui.
Observe 10 minutos por dia para refletir. O que estou sentindo agora no meu corpo? É tensão, dor, formigamento? Qual emoção está por trás disso? Medo, raiva, tristeza? Né? Por exemplo, às vezes uma alergia é provocada com momentos de tensão, de estresse, né, de nervosismo. Por exemplo, no tempo da pandemia, muita gente ficou com sintomas inexplicáveis fisicamente, mas emocionalmente, né, o medo de perder um parente, né, a ansiedade em relação ao futuro. Então, existe uma correlação entre o que o corpo apresenta e as nossas emoções, a nossa mente, nosso inconsciente. Depois, não julgue, apenas observe. Pergunte: essa sensação me lembra algo do passado? Por quê? Ajuda a identificar padrões emocionais ligados a traumas antigos. Né? Na grande esmagadora maioria das vezes, os nossos traumas, eles são cíclicos, eles são reincidentes, né? E remetem lá à infância ou aos nossos pais. Por isso que é importante observar esses padrões. Né? Escrita terapêutica. O que fazer? Escreva livremente sobre uma memória dolorosa na infância, por exemplo, sentir-se rejeitado, né? Como essa memória se repete na vida de hoje, por exemplo, o medo de abandonar, de ser abandonado, né? E termine com a carta de autocompaixão. Eu mereço amor, mesmo que tenha acontecido isso. Mas por que a gente deve fazer isso? Né? Externalizar as emoções reduzem a carga no corpo e no inconsciente. É como se tivesse algo guardado em uma vasilha lá no fundo, nesse líquido ou essa substância que estivesse no fundo dessa vasilha estivesse fazendo mal e você resgatasse através da expressão, né, dessas emoções, seja por escrito, seja falado, né? Então é isso. 3. Respiração para liberar emoções reprimidas. O que fazer? Sente-se em silêncio e respire fundo pelo nariz, segure por 3 segundos e solte pela boca. Ao inspirar, imagine que está liberando uma dor antiga. Deixe ir a culpa ou o medo, né? Assim por diante. Repita até sentir o corpo mais leve. Esse aqui é o antigo método da meditação, né? Ou da respiração consciente. Já com a intenção de fazer essa liberação, né? Muitas pessoas têm o hábito de fumar já para tentar fazer isso de uma maneira, né? Quando inspira e solta a fumaça do cigarro, elas têm essa tendência de alguma forma liberar, né? Claro, vai fazer um bem liberando, mas ao mesmo tempo vai fazer um mal porque está ingerindo substância tóxica para o corpo, né? Então, com certeza é bem melhor fazer essa prática apenas com as respirações em vez do cigarro, né? Do fumo. Por quê? Aqui, ó, a respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, ajudando a dissolver traumas armazenados. Respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, ajudando a dissolver traumas armazenados. 4. Diálogo com a criança interior. O que fazer? Feche os olhos
e visualize você mesmo, criança, e pergunte: o que você precisa ou o que precisava naquela época e não recebeu? Por exemplo, segurança, validação, orientação. Algumas pessoas acham que é mais atenção, outros acham que é sentir querido, amado, orientado, né? Eu reconheço que na minha juventude, na minha adolescência, aquilo que eu mais precisei mesmo foi de orientação do meu pai, né? E isso não aconteceu porque ele também não teve do pai dele, né? Então, isso é que pode levar a pessoa a ter más referências, maus conselhos de amigos, né? Então, a gente precisa identificar isso. Que diga em voz alta: eu vejo você, ou seja, a criança interior, você não está mais sozinho. Então, a proposta é cuidar dessa sua criança interior. A primeira pessoa que você deve cuidar é de você mesmo, na sua versão criança. Então, se você não teve a oportunidade de brincar, por exemplo, quando era criança, então deixe, mesmo que você já seja adulto, deixe a sua criança interior brincar, né? É isso que diz a teoria do Gabor Maté, tá certo? Por quê? Porque isso reconecta você com necessidades emocionais negligenciadas, quebrando ciclos de autossabotagem, certo? 5. Movimento corporal para liberar trauma. O que fazer? Balance o corpo suavemente como um bebê sendo embalado. Olha só que interessante isso, né? Bata em um travesseiro para liberar a raiva contida, se necessário, né? Dance uma música que traga alegria, mesmo que por 2 minutos, né? Eu acredito que a arte, de uma maneira geral, a dança, a música, o canto, tocar um instrumento, praticar um esporte, ela vai trazer algum tipo de alívio, de cura, né? Nesse sentido. É porque o trauma fica armazenado no corpo. Movimentos ajudam a soltar as memórias presas. Interessante. Interessante. Ele sempre fala disso, né? Que o trauma ele fica armazenado no corpo, gerando tensão, né? Algum tipo de enfermidade ou alergia, né? 6. Limites saudáveis e não com autocuidado. O que fazer? Identifique uma situação em que você sempre diz sim, mesmo exausto. Pratique recusa com firmeza e sem culpa. Hoje não posso, preciso descansar. Por exemplo, no vício de trabalhar, eu tenho que fazer isso. Ou de desempenho, eu preciso render mais, eu preciso fazer isso acontecer. E não precisa, certo? Dizer o não como autocuidado, de autopreservação, descansar quando é necessário, né? Por quê? Traumas com muitas vezes nos ensinam a agradar aos outros, e dizer não é um ato de cura. Ou seja, você não quer ir para uma festa no final de semana, quer ficar descansando, mas para agradar aos outros, para fazer o social, você acaba aceitando, quando deveria dizer não, né? Então, a síntese, né? A prática de Maté é sobre observar sem julgar, sentir, permitir a emoção, não evitá-la e não a evitar. Liberar através do corpo, escrita ou voz, reparentizar, dar a si mesmo o amor que faltou. Ou seja, você vai ser
o pai ou a mãe da sua criança interior. Comece pequeno, 5 minutos por dia já iniciam a mudança. A cura não é sobre apagar o passado, mas sobre não deixar que ele controle seu presente. Não pergunte o que há de errado comigo, mas sim o que aconteceu comigo. Gabor Maté. Pronto. Essa frase final, né? Às vezes você, quando vê um comportamento assim que você não entende de outra pessoa, você até pergunta assim: o que é que há de errado com você? O que é que há de errado contigo, né? Ou com a gente, o que é que há de errado comigo, né? Mas sim o que aconteceu comigo, né? Interessante que agora me vem à mente, para a gente concluir aqui, uma cena, o enredo, né, de uma série que nós assistimos recentemente, que é o chamado O Herói dos Fracos, né? Uma série coreana, eu acho que é coreana, que fala sobre bullying, né? Sobre bullying, e tem um rapaz que era agredido em casa, sofre bullying e depois ele é quem resolve praticar bullying, né? E agredir as outras pessoas, né? Então fica a recomendação dessa série, né? Série com bastante conteúdo assim, que vai ilustrar bem esse conteúdo do Gabor Maté. Ok, gente, a pesquisa de hoje era sobre isso, um assunto muito rico, muito importante, que cada um de nós deve aprofundar, né, e pesquisar nos livros do Gabor Maté, né, e tentar fazer o máximo para dar a atenção que a nossa criança interior merece. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.